Neste vídeo vamos então abordar o conceito de base de dados. Vamos abordar também o conceito de base de dados relacional e porque é que devemos utilizar uma base de dados relacional em vez de outras ferramentas que são utilizadas para o mesmo efeito, mas que não fazem exatamente a mesma coisa. Portanto, em primeiro lugar, o que é uma base de dados? Essencialmente, uma base de dados é um local onde nós vamos guardar informação. Portanto, serve para guardarmos as mais variadas informações de forma a serem persistidos os dados que nós precisamos que fiquem guardados. Agora, existem vários tipos de base de dados. A que nós vamos ver, o tipo que vamos ver, é a base de dados relacional. E porquê é que se chama base de dados relacional? Porque efetua a relação entre as várias informações que constam dentro daquela base de dados. Vamos ver mais à frente como é que isso é feito, quais são os tipos de relações e vamos então perceber o porquê. Numa base de dados, uma das coisas mais importantes é que a informação que lá está seja confiável, portanto, tem que corresponder a um cenário verídico e tem também de estar a ocupar, pronto, uma questão de gestão de recursos, ocupar o menor espaço possível, ser o mais eficiente possível na gravação desta mesma informação. Depois, porque é que nós devemos utilizar uma base de dados relacional em vez de utilizarmos, se calhar, outras ferramentas como esta que eu estou a mostrar aqui, que é o Microsoft Excel? A base de dados relacional, em virtude de conseguir relacionar informação e estar alojada num servidor de base de dados, acaba por ter uma performance, primeiro, bastante mais satisfatória do que termos num Excel. Porque se nós tivermos assim, uma informação grande com milhões de registros, se estivermos a guardar isto em Excel, rapidamente a procura dessa informação pode ter impactos de performance. E se nós tivermos que relacionar então esses milhões de registros com outros milhões de registros, rapidamente o Excel não vai conseguir corresponder às expectativas nem fazer esse trabalho. Portanto, aliás, é uma ferramenta que não serve para nós guardarmos esta informação. Muitas das vezes é utilizada porque tem aqui um layout mais ou menos simpático e que nos permite desenharmos as tabelas com alguma facilidade e acrescentarmos mais uma coluna, menos uma coluna, escrevermos, enquanto que numa base de dados já temos que ter ali algum conhecimento daquilo que estamos a fazer e muitas das vezes até mesmo para isto ser partilhado, etc, etc. Portanto, esse é outro dos problemas de nós utilizarmos um Excel. Mas vamos ver então como é que nós podemos tirar partido desta base de dados, deste conceito de base de dados e deste conceito de base de dados relacional. Vamos utilizar aqui mesmo um Excel para percebermos também quais são as limitações que esta ferramenta irá trazer muito em breve. Portanto, vamos fazer aqui a criação desse esquema. Vamos criar uma base de dados para armazenar informações de vendas para uma florista. Portanto, imaginem que temos clientes, temos vendas, temos produtos, temos uma série de coisas numa florista. Eu vou criar aqui um merge entre estas células e vou dizer que isto será para nós guardarmos a informação sobre os nossos clientes. Sobre o nosso cliente, eu vou criar o nome, a morada, o contacto, o género e o e-mail. Okay? Portanto, eu vou ter aqui o primeiro cliente, que é a senhora Márcia Cunha, mora na rua A em Lisboa. Vamos ter aqui um contacto telefónico, género feminino,
O e-mail vamos pôr então marcian@gmail.com. Depois vamos ter aqui um Jorge Anda, o AB do Porto, o contacto vai ser igual, muito embora mude o último dígito, género masculino e será então jorge@gmail.com. E temos, por fim, aqui uma outra senhora que vai ser a Andreia Cunha. Não, já temos aqui Cunha, vamos pôr aqui Andreia Pereira. E vai ser então na rua C, em Lisboa. O contacto será aqui a acabar em 3, género feminino, e será então o seu e-mail andreia.gmail.com. Então, temos aqui os nossos clientes. Depois, imaginando que eu quero guardar informações sobre as vendas destes clientes. Imaginem que isto seria numa sheet à parte, mas eu vou dividir isto, aqui o ecrã em dois, para não estarmos a fazer navegações entre sheets. Portanto, o que eu vou fazer é gravar aqui 4. Não é aqui. Vamos fazer aqui com 4 colunas. Vamos ter aqui, esta será então a informação das nossas vendas. As vendas, nós vamos querer saber, por exemplo, o nome do cliente. Vamos querer saber a data da compra. Vamos querer saber os produtos comprados e o valor gasto. Okay. Portanto, nós vamos estar aqui a utilizar estas colunas e vamos também perceber as limitações que iremos ter se fizermos isto numa spreadsheet aqui no Excel. Então, eu quero nesta secção aqui registar as minhas vendas. Portanto, imagine, eu vou dizer que a Márcia, no dia de... pode ser... não. Portanto, agora, comprou uma rosa e comprou uma margarida. E gastou 20 euros aqui destes dois itens. Depois, vamos fazer aqui uma diferente. Vamos só colocar aqui datas mais antigas. Portanto, vamos fazer desde o início do mês. Ora, 01 do 11 de 2024. Okay. E vamos ter que a Márcia comprou-nos aqui vários itens ao longo deste mês. E aqui comprou, por exemplo, só uma rosa. Aqui comprou uma margarida. Ora, margarida. Aqui compramos um vaso. E vamos fazer mais ou menos estes três itens. E aqui uma rosa. Outra vez. E aqui gastou 10, 15, 17. E aqui 10. Para isto ficar minimamente coerente. Ora, neste momento eu tenho as vendas que foram registadas na minha loja e nesta florista, e tenho então aqui o nome do cliente, foi a Márcia, nestes dias, comprou estes produtos e gastou isto. Ok. Então vamos ter já aqui um problema, que é, imaginando que eu tenho uma outra cliente chamada Márcia, e que não se chama, pode-se chamar Cunha também, né? Aliás, deve-se chamar Cunha, mas que é da rua J, em Coimbra, tem aqui um número de telefone e Márcia
Vamos chamar aqui marciacunha@gmail.com. Perdão, gmail.com. É esta Márcia. Ora, ao criarmos esta cliente, Márcia Cunha, nós estamos a criar aqui um problema que prende-se com a nossa incapacidade neste momento de distinguirmos esta Márcia Cunha entre estes dois clientes. Portanto, eu tenho aqui um registro nas vendas de uma Márcia Cunha e eu não sei que Márcia Cunha fez estas compras. Pode ter sido uma, pode ter sido a outra, podem ter sido as duas. Sendo as duas, em quais registros é que foi uma e foi outra, é um problema. Como é que nós resolvemos estes problemas através de uma base de dados relacional? Nós vamos criar aqui uma outra coluna que vamos chamar de ID. E este ID tem a função de identificar cada um destes registros de uma forma inequívoca. Portanto, eu quando quiser o ID desta cliente, eu vou consultar. Então, quando eu quiser o registro desta cliente, eu vou consultar o ID 1, do Jorge Miranda 2, da Andreia 3 e da Márcia Cunha o 4. O que é que isto faz? Faz com que eu consiga dizer, olha, eu quero consultar a minha lista de clientes e vou consultar a minha lista de clientes e quero o cliente 2. E eu já sei que estou a falar deste Jorge Miranda em concreto. Mas agora, como é que nós transpomos isto para a relação com as vendas? Também vamos ver. Este ID tem o nome de chave primária. E a chave primária, ou primary key, também podem ver este nome, primary key, tem então a função de identificar cada um dos registros de uma forma inequívoca. É sempre, regra geral, um número numérico, a menos que seja um caso muito particular, e nunca se pode repetir. Portanto, eu não posso ter dois clientes com o ID 4. Senão eu crio o mesmo problema que tinha há pouco, que era a Márcia Cunha ID1 e a Márcia Cunha ID6, está aqui na row 6, mas ID4, acabam por ser impossíveis de distinguir nas outras informações. Portanto, eu não posso repetir a primary key nunca. E tem a funcionalidade de identificar. Agora, há outro problema que nós temos e que vamos ver relativamente a isto. Quando nós estamos a gravar Márcia Cunha, Márcia Cunha, Márcia Cunha, Márcia Cunha, nós estamos a gravar muitas vezes esta informação e que se repete. Ora, uma das prioridades na criação de uma base de dados é justamente que a mesma ocupe o menor espaço possível e que a informação tenha sempre relação com outra informação já existente na base de dados. Porque nada me impede aqui de gravar Márcia Cunha com C minúsculo, aqui com 2 As, e eu posso estar a querer representar a mesma pessoa. E sempre que eu dou a possibilidade de repetir esta informação, eu estou a criar aqui um potencial de espaço para um problema. Porque aqui já não tenho Márcia Cunha escrita de uma forma diferente, aqui com um erro ortográfico, e representam sempre a mesma coisa. Portanto, é aqui que entra a normalização da informação. A normalização da informação tem como objetivo ocupar o menor espaço possível numa base de dados, da mesma forma que tem a função de garantir que esses dados são coerentes e consistentes em todas as referências que são feitas a essa mesma informação. Portanto,
aquilo que nós iríamos guardar nesta coluna não deveria ser o nome do cliente, mas sim o ID do cliente, ou cliente ID. E aqui eu apagaria estes IDs uns e criava estes nomes e criava apenas o cliente com o ID 1. Desta forma, nós sabemos que nesta venda em particular, quem foi o cliente ID que comprou foi o 1, que corresponde à Márcia Cunha. Da mesma forma que se eu tivesse um 2, um 3 e um 4, significava que quem fez esta compra desta rosa tinha sido esta Márcia Cunha e não esta. Da mesma forma que aqui neste registro desta rosa tinha sido a Andréia Pereira e neste 2, esta Margarida, tinha sido o Jorge Miranda. Portanto, existe aqui algumas regras que devemos ter em consideração para perceber se devemos normalizar um campo. Porque normalizar significa então tornar-nos coerentes e ocupar o menos espaço possível. E nós ocupamos o menor espaço possível através do registro de apenas um número. Ao passo que se guardarmos os caracteres, vamos estar a ocupar muito mais espaço em disco do que gravarmos apenas com um número. O que é que nós devemos sempre fazer e questionar-nos se a informação deve ser normalizada ou não? São duas regras, duas perguntas que devemos fazer. Quando nós estamos a pensar nas vendas, e estamos a pensar aqui nestes campos, há pouco eu tinha aqui o nome do cliente. O nome do cliente é algo que se repete muitas vezes? Sim, é. E essa informação que se está a repetir é um texto ou é um número? Se a resposta for um número, não tem mal, porque já estamos a guardar a informação no seu menor formato possível. Se a resposta a esta pergunta for um texto, devemos sempre normalizar essa informação. E essa normalização é feita com recurso a criarmos uma tabela à parte para guardar essa mesma informação e depois fazermos aqui a referência. Portanto, sempre que temos texto e se repete, há sempre a necessidade de criarmos uma tabela nova, okay? Para ficar normalizado. Se for uma data que se repete, se for um valor destes que se repete, não tem mal, porque pronto, já está no seu formato mais curto, nós não podemos encurtar mais essa informação e está mais do que normalizado. Quando estamos a falar de texto, já não é dessa forma, já podemos então normalizar essa informação, criando então aqui uma tabela à parte. Todas as tabelas devem ter, e a menos que vamos sempre dizer que têm, devem ter sempre uma chave primária de modo a identificar inequivocamente um registro daquela tabela. Portanto, esta tabela de vendas deve ter também uma coluna chamada ID de venda. E este ID de venda também será um número, não é? Regra geral, a chave primária é sempre auto-incrementável, incrementa-se automaticamente, não se pode repetir. E então, vamos dizer que isto é uma chave primária. Agora, vamos introduzir aqui o outro conceito, que é esta referência. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer neste momento com esta referência é nada mais, nada menos do que aplicar o conceito de chave estrangeira. Portanto, o que é isto? Ou foreign key. O que é isto de uma chave estrangeira? A chave estrangeira é nada mais, nada menos do que
um ID que nos permite ir à tabela de origem e identificar um registro sem qualquer dúvida daquele registro que estamos a identificar. Portanto, eu neste Client ID, eu tenho aqui a indicação do 3 e este 3 é então uma chave estrangeira para esta chave primária e sabemos então que é André Pereira, mora na rua C em Lisboa, tem este contacto, tem este género, etc. Portanto, é sempre feito desta forma. Temos sempre uma primary key em todas as tabelas. Sempre que há necessidade de relacionarmos informação, temos, e já vamos ver os tipos de relações que vamos ter, mas regra geral vamos ter sempre uma chave estrangeira. Há sempre essa necessidade. Portanto, vamos ver também aqui outra questão, que é a normalização destes produtos, porque nós temos aqui vaso escrito uma série de vezes. Portanto, será para nós normalizarmos. Portanto, nós iríamos criar aqui uma outra tabela chamada produtos, que terá então, como sabemos, um ID, a sua chave primária, e o nome do produto. Vamos ter aqui o ID1, o 2, ora nós temos 1, 2, 3 produtos, não é? E então a rosa, a margarida e o vaso. Portanto, quando eu quiser identificar na venda número 12 que foi comprada uma margarida, eu não vou usar este texto margarida. Eu vou ter aqui uma foreign key, uma chave estrangeira para a margarida. Portanto, ID, produto. E agora posso dizer que eu vou começar neste, já vamos a este caso. A margarida é o 2, o vaso é o 3, a rosa é o 1, 2, 3, portanto é 1, 2, 3, assim. E aqui o 1. Portanto, eu neste momento sei que, por exemplo, na venda 5, foi então o cliente 1, ou seja, a Márcia Cunha, a comprar o produto 1, que é então uma rosa. Da mesma forma que na venda 9, na 8. Ou se calhar, sim, na 8, na 8. Na 8, eu sei que foi o cliente 3, corresponde à Andreia, a comprar uma rosa. Ou seja, eu consigo perceber e relacionar estas informações e é garantido que esta informação está sempre relacionada e está sempre uniformizada. Nós não temos rosa com 2 A's, não temos rosa com R minúsculo, temos sempre a mesma informação e de uma forma coerente e ocupar o menos espaço possível. Agora, vamos olhar para este ID de venda 1, que é, então, mas e se eu comprar mais do que um produto numa determinada venda? Okay, pode acontecer. Aqui temos um problema, porque... E vamos olhar para os tipos de relações que existem entre tabelas. Portanto, já agora vamos dar nomes. Tudo isto é então uma tabela. As tabelas têm estas colunas e isto são registros. Okay? Tudo isto são registros. Quando nós fizermos o diagrama de entidade e relação, vamos então ter tabelas e vamos ter as colunas. Nunca vamos ter informação sobre os registros nesse diagrama de entidade e relação. O diagrama de entidade e relação é um esquema, tal como nós fizemos nos algoritmos, que nos permite olhar para aquilo, mesmo que não tenhamos uma base de dados implementada, perceber qual é que é a estrutura daquela base de dados. Agora depois, se aquela base de dados vai ser implementada em SQL Server, ou MySQL, ou outro tipo de base de dados relacional, já não importa. O esquema será sempre o mesmo, funciona da mesma forma. Tal como nós tínhamos na nossa UFCD de algoritmos, tínhamos o nosso algoritmo feito através daqueles fluxogramas, mas agora se implementávamos aquilo em C#, em JavaScript, em C++, em C, já era completamente irrelevante. Portanto,
isso já não seria importante para o fluxograma. Aqui vai funcionar essencialmente da mesma forma. Agora, quando nós precisamos de guardar mais do que um produto numa determinada venda, nós temos um problema, porque cada célula, vocês veem aqui, e cada espacinho em memória num determinado registro, só pode guardar uma informação. Portanto, eu não posso guardar algo como 1,2. Eu só posso ter um registro aqui. Portanto, eu tenho que perceber qual é que é a relação entre as vendas e os produtos. Vamos simplificar para já e vamos só olhar para um produto. E depois vamos também ver que a relação será a mesma entre os clientes. Eu vou abrir aqui um whiteboard só mesmo para poder ilustrar esta informação. Portanto, o que é que nós devemos sempre olhar para as entidades e perceber quais são as relações entre si? Nós vamos perceber qual é que é a relação entre os clientes e as vendas. E nós devemos fazer sempre esta questão quando estamos a pensar qual é que é a relação entre as vendas e o cliente. Portanto, nós temos aqui estes clientes e temos aqui estas vendas. Se nós tivermos uma relação de 1 para 1, ou seja, um cliente tem uma venda apenas e uma venda tem um cliente, e que não é o caso dos clientes e das vendas, poderia ser entre os clientes e os contactos telefónicos, ou seja, um cliente tem um contacto telefónico e um contacto telefónico só corresponde a um cliente. Até podemos ilustrar esse caso primeiro. Para um contacto. Se tivermos um cliente e um contacto, a forma que nós temos de resolver isto é colocar na mesma tabela. Na mesma tabela. Portanto, se as relações têm 1 para 1, se temos uma relação de 1 para 1, um cliente, um contacto, um cliente, devemos colocar estas duas informações na mesma tabela, que é justamente aquilo que nós fazemos. Um cliente só tem um nome e um nome só corresponde aqui a um cliente. Esta morada também só uma relação de 1 para 1. O contacto também é uma relação de 1 para 1. Portanto, não há aqui a necessidade de nós separarmos em várias tabelas. Então, devemos criar uma coluna na mesma tabela. Portanto, colocar na mesma tabela uma nova coluna. E isto é, então, uma relação de 1 para 1. Mas nem todas as relações são de 1 para 1. Vamos ver, então, a relação entre os clientes e as vendas. Portanto, a pergunta que nós fazemos sempre é a seguinte. Um cliente vai poder ter quantas vendas? E nós vamos olhar para os nossos registros e vamos ver. Nós temos este cliente em várias vendas. Não é? Portanto, o cliente 1 vai poder fazer várias compras. Hoje faz uma compra hoje, faz uma compra amanhã, faz uma compra para a semana, portanto, e é o mesmo cliente. Portanto, aqui dizemos que um cliente pode ter N vendas. Quando se diz N, são várias vendas. Mas, se nós olharmos para as vendas, ou seja, uma venda, quantos clientes terá? E nós só temos um cliente por cada venda. Portanto, quando faço uma fatura, por exemplo, eu passo aquela fatura a um cliente apenas. Não passo uma fatura para
vários clientes diferentes. Não, eu faturo cada cliente um a um. Portanto, diz que uma venda tem então um cliente. E isto é aquilo que nós chamamos uma relação de 1 para n. Porque aqui temos um n e aqui 1 ou 1 sobrepõe-se o 1. Portanto, é uma relação de 1 para n. Um cliente, n vendas, uma venda, um cliente. Como é que nós resolvemos e como é que devemos relacionar esta informação? Devemos criar nova tabela e devemos colocar uma chave. Eu já vou pôr foreign key. Uma foreign key na tabela que corresponde ao n. O que é isto? Criar uma nova tabela e colocar uma foreign key na tabela que corresponde ao n. O n está do lado das vendas. E devemos lá colocar uma foreign key para os clientes. Se repararem, é justamente aquilo que nós fizemos. Nós criamos aqui uma foreign key para listarmos o ID do cliente. E criamos uma tabela nova para termos aqui os nossos clientes listados. E fazemos depois a correspondência entre uma foreign key ou seja, uma primary key e uma foreign key deste lado. Contudo, existem mais relações e vamos ver o outro tipo de relações que nós temos, em que nós podemos ter uma venda e podemos ter produtos. E como é que nós relacionamos estas duas entidades? Vamos ver. Portanto, vamos ter aqui vendas e vamos ter aqui produtos. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte. Nós, numa venda, quantos produtos podemos ter? E por norma, a resposta é sempre N, nestes casos de vendas e produtos. Porque, imaginem, vocês vão a um supermercado e vão à caixa com vários produtos. Portanto, e só vos passam um recibo, só vos dão uma fatura. Portanto, uma venda tem sempre N produtos associados, não se faz uma fatura para cada produto, a menos que haja uma necessidade da pessoa ter faturas diferentes, tem que apresentar alguma conta diferente ou algo do género. Mas isso é uma limitação, ou se calhar nem vamos chamar uma limitação, mas se calhar uma imposição por parte do cliente naquele cenário muito específico e não uma imposição na relação entre estas duas entidades, vendas e produtos. Se calhar um cliente vai precisar daquilo, mas a maioria dos clientes vai querer tudo numa fatura apenas. Contudo, quando nós pensamos que um produto, ou seja, o produto rosa, como nós temos aqui o produto 1, vai estar presente em quantas vendas? E a nossa resposta é, nós temos uma rosa na venda 1, uma rosa na venda 2, uma rosa na venda 5, na 8, na 11 e na 14. Portanto, este 1 repete-se várias vezes. Portanto, significa que um produto pode ter a sua presença em N vendas. Portanto, este N sobrepõe-se ao 1 e temos uma relação de N para N. Como é que nós resolvemos esta relação de N para N? Devemos sempre criar uma tabela intermédia ou relação com recurso a chave composta. E o que é isto de uma tabela intermédia ou de relação com recurso a uma chave composta? Vamos olhar para aqui. E vamos nos focar só nos produtos e nas vendas. Não vamos para já querer saber aqui dos clientes.
Aquilo que nós devemos fazer é criar aqui uma outra tabela que se vai chamar vendas produto ou vendas produtos. Normalmente tem sempre o nome das duas entidades que têm a relação de N para N. Okay? E aquilo que nós vamos ter é uma chave composta. E o que é isto da chave composta? Será composta pelo ID de produto e o ID de venda. E permite-nos então relacionar estes dois IDs. Vamos ver aqui com alguns exemplos. Ora, 1, 2, 3, e este não pode existir. Venda 2, produto 3, na venda 3, vamos ter o produto 2 e 1, e na venda 4 vamos ter apenas o produto 3. O que é que isto nos diz? Diz que se eu quiser saber numa determinada venda quais foram os produtos comprados, por exemplo, na venda 1, eu sei que se filtrar por esta coluna de ID de venda, eu sei que foi comprado o produto 1, o 2 e o 3. Da mesma forma que se eu quiser saber quantas vendas existe para um determinado produto, eu filtro aqui, por exemplo, pelo 1, e eu sei que foi comprado o produto 1 na venda 1, foi comprado o produto 1 na venda 3. Portanto, 2 produtos. A chave primária é a combinação entre estes dois campos. Isto é então uma chave composta. Particularidades da chave composta. Tal como a chave primária simples, não é possível repetir a mesma. Portanto, eu não posso ter aqui posso fazer aqui em baixo. Não posso ter aqui um 3, 4 outra vez. A base de dados vai rebentar imediatamente porque me diz que esta combinação já existe. Portanto, é uma chave composta por duas chaves estrangeiras e a combinação entre estes dois valores é que é a chave composta. Não são duas chaves primárias, são duas chaves estrangeiras e a composição e, neste caso, a combinação entre os valores é que dá então a chave composta. Muito importante ainda é este ID de produto, em virtude de nós não estarmos numa relação de 1 para N, em que temos um produto, N vendas, e aí criávamos uma chave estrangeira do lado do N, como estamos perante uma relação de N para N, um produto, N vendas, uma venda, N produtos, vamos ter que eliminar este ID produto. Não está lá a fazer nada, estava apenas quando tínhamos uma relação de 1 para N e agora já não temos, temos uma relação de N para N. Portanto, desta forma, nós temos aqui os três tipos de relações que podem existir numa determinada base de dados e temos a forma de saber, lá está, um produto em quantas vendas está, uma venda quantos produtos é que teve e temos a forma de combinar essa informação. Podemos ter chaves compostas com várias colunas, com várias chaves estrangeiras e a chave primária será então a combinação de valores entre essas colunas todas, essas chaves estrangeiras todas. Okay? Agora, vamos ver como é que podemos representar esta informação num diagrama de entidade e relação. Ora, para nós representarmos então esta informação e esta base de dados num esquema de entidade e relação, vamos utilizar aqui o nosso appdiagrams.net, que nós já utilizamos para
fazer os fluxogramas, mas desta vez vamos utilizar aqui uma outra funcionalidade. Portanto, nós até aqui estávamos a utilizar o flowchart, em que tínhamos aqui estes símbolos e íamos utilizando. Agora nós vamos utilizar o separador em baixo, que é o Entity Relation. E essencialmente aquilo que nós vamos utilizar serão estes campos aqui em cima e também as setas aqui em baixo. Portanto, nós para criarmos um diagrama de entidade e relação, vamos olhar para as tabelas que nós temos. E as tabelas que nós temos são vendas-produtos, os produtos, as vendas e os clientes. Portanto, vamos começar pelas mais simples. Vamos começar pelos produtos e pelos clientes. Vamos começar então pelos clientes. Como é que nós fazemos? Pegamos aqui neste primeiro símbolo, que é uma tabela absolutamente normal. Aqui em cima damos o nome da tabela, aquele que temos aqui em cima. A primary key dizemos qual é que é o seu nome, vamos dizer que é o cliente ID. Devemos sempre indicar qual é que é o tipo de dados associado, sabendo, pronto, os tipos de dados que vocês já conhecem, com a diferença que aqui nós não vamos ter string, vamos ter um n-varchar, é o equivalente, e dizemos quantos caracteres é que queremos guardar. Devemos sempre indicar caracteres suficientes, não a mais. Não precisamos de fazer... Não a mais no sentido de não devemos indicar muitos mais. Não é para um campo que precisamos de 10 caracteres, não vamos alocar 500. Se calhar vamos alocar ali uns 15, 20, ou seja, com algum bom senso para não colocarmos nem muito poucos ali mesmo à conta, nem demasiados, para poder ser colocado lá muita informação. Devemos dosear aqui estes limites. A seguir, vamos colocar justamente o nome das colunas que temos aqui. Portanto, vamos ter o nome. Este sim será então um n-varchar de, pode ser 100 caracteres. Vamos ter aqui a morada, que nós vamos depois, mais à frente, nos vídeos seguintes, ver como é que ela pode ser também normalizada, para ficar assim uma morada completa. Portanto, uma morada que vamos dizer então que será um n-varchar de 150 caracteres, veja, há moradas assim grandes. Um contacto telefónico. O contacto telefónico, para ser um número, não é um número que nós vamos fazer operações aritméticas. Nós não vamos somar números, não vamos calcular médias de números, não vamos calcular nada disso. Portanto, vamos apresentar isto como um n-varchar, até para conseguirmos introduzir depois alguns caracteres, como o mais, por exemplo, para guardarmos os indicativos, etc. Ou zeros à esquerda, coisa que um campo numérico não pode fazer. Portanto, vocês não podem, por exemplo, dizer 00351 e depois o número à frente, e até porque os inteiros só conseguem gravar ali até 2 bilhões. Se tivermos ali um número que seja um pouco maior por causa dos indicativos, já não conseguimos gravar esse mesmo número. Portanto, um n-varchar, e vamos dar aqui, se calhar, 15 caracteres. Depois precisamos aqui de uma coluna para o género. O género, como vocês veem, é algo que se repete várias vezes. Também deveria ser normalizado. Ou seja, termos depois aqui uma chave estrangeira com o género ID e criarmos uma determinada tabela. Para já não vamos fazer isso. Vamos então apenas colocar aqui o género, e o género vamos baixar de 5 caracteres. Pronto. Depois temos o nosso e-mail. Portanto, o e-mail, vamos aqui outra vez ao row, arrastamos para aqui e vamos para um e-mail com um n-varchar de
Pode ser sem caracteres também. Pronto. A seguir, vamos aos nossos produtos. Vamos criar também uma tabela para os produtos. Portanto, vamos ter que criar aqui tantas tabelas quantas as necessárias. Produtos. Portanto, aqui nos produtos vamos ter um produto ID. Será então um inteiro. E temos só o nome do produto. Então, vamos baixar de 100. Os outros campos nós não precisamos. Vamos eliminar. Perdão. Vamos então eliminar este e vamos eliminar este. Agora, vamos criar aqui uma tabela para as nossas vendas. Portanto, vamos arrastar aqui uma tabela absolutamente normal. E vamos então fazer aqui as vendas. As vendas, vamos ter então aqui o ID de venda, ou venda ID. Será então um inteiro. Vamos ter aqui um cliente ID para registarmos a foreign key. E, reparem, nós só guardamos o ID e aqui atrás colocamos um FK. Ou também podemos arrastar aqui já um elemento que tem essa informação. Eu não vou ter este ponto, nós só temos lá uma foreign key. Depois temos a data de compra. E é um date time. E o valor gasto será um decimal. Que estamos a falar de dinheiro. Portanto, já temos aqui todos os campos vistos. São estas 4. Depois, como é que nós criamos então aqui uma tabela para esta vendas produtos? Vamos arrastar agora esta segunda tabela. Reparem que tem a primary key com duas foreign keys, ou seja, uma chave composta. Vendas produtos. A row 1 é de ID produto. Será um inteiro. A row 2 será o ID venda. Será também um inteiro. Estes campos não vou precisar. E já está. Vou agora só maximizar este espaço. Porque já temos as nossas entidades aqui. Vamos então relacioná-las, não é? Ligar estas entidades. Portanto, nós vamos ter aqui desta forma. Isto não tem que ser necessariamente da direita para a esquerda, nem da esquerda para a direita, pode ser de cima para baixo, ou seja, não tem que olhar para isto como se fosse o primeiro registro, ou que a tabela tenha que ser lida da esquerda para a direita. Apenas ficou desta forma. O que nós vamos fazer é arrastar esta seta de one to many. Vocês vão sempre utilizar esta seta. Vocês vão sempre decompor as relações que existem entre as várias entidades entre várias relações de 1 para n. Portanto, esta parte da seta liga à chave primária dos clientes e aqui liga à chave estrangeira. Esta relação vai ligar então aqui com o ID de venda a este ID de venda a este ID de venda. Portanto, é uma relação de 1 para n com o vendas produtos. As relações de n para n, tal como existe aqui entre as vendas e os produtos, são sempre desconstruídas em duas relações de 1 para n. E desta forma temos o nosso esquema de entidade e relação construído para poder ser implementado em qualquer sistema de gestão de bases de dados, conforme a nossa necessidade ou a nossa preferência. Algumas notas. Devemos sempre então colocar os tipos de dados. Podemos ter tantas foreign keys quanto as que precisarmos. Neste caso, nas vendas só temos um cliente ID, mas se precisássemos ter mais, poderíamos adicionar mais.
Relações de ano para ano, como existe entre as vendas e os produtos, são sempre desconstruídas através de uma tabela intermédia com uma chave composta. E desta forma podemos então concluir aqui esta matéria de criação de diagramas de entidade e relação, como é que funciona então uma base de dados relacional, que é justamente ver esta relação entre estas entidades, porque é que ela serve e porque é que devemos utilizar estes sistemas em vez de guardarmos informação num Excel que não só não fica normalizado, tem vários problemas de performance, como depois procurar alguma coisa ou relacionar alguma coisa, temos que fazer fórmulas atrás de fórmulas atrás de fórmulas e rapidamente se torna ingerível.